Olá pessoal, bem-vindo ao diário de uma jornalista marcial, Hospitais Mortais. Eu sou a Priscila, gente, sou jornalista. Criei esse canal aqui para falar um pouquinho, contar um pouquinho da minha experiência, muito ruim na saúde, em especial num hospital. E falo muito de infecções hospitalares nesse canal, porque eu tive uma experiência muito ruim e trágica com infecções hospitalares, né? Eu sou uma vítima, tá? No caso, perdi, né, o meu pai com 9 infecções hospitalares, sendo que 4 eram fungos mais perigosos do mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde, as cândidas, tá? No hospital alemão Oswaldo Cruz, na unidade, em uma das unidades do hospital. Esse hospital tem várias unidades, poucas pessoas sabem disso, mas eles têm a unidade Vergueiro. E eu não sabia que a unidade Vergueiro era um hospital tão ruim quanto foi, quanto foi a minha experiência com eles lá. Foi ruim em tudo. E no fim, tragicamente, eu perdi meu pai. E meu pai teve uma morte antecipada, porque uma pessoa ter 9 infecções hospitalares não tem como, né? Mesmo que ela fosse um incrível Hulk, ela não sobreviveria a 9 infecções hospitalares, né? Porque a infecção hospitalar, ela acaba com o teu organismo. É só você ler e estudar. Principalmente os fungos são os mais perigosos. E você muitas vezes vai ver que no hospital não tem médicos preparados para atender infecções hospitalares por fungos. Eles demoram para pedir os exames. E o fungo ele não pode esperar, tá? Quando o médico já tem, né? O médico já tem, se ele tem uma bagagem, ele já sabe que existem indícios de que aquela infecção é causada por fungos, né? Porque o fungo, quando a infecção hospitalar fúngica, ela tem características próprias e um bom médico sabe disso. Mas como nós não temos bons profissionais no Brasil, infelizmente, e médicos que assumam, né, a responsabilidade deles com relação à infecção hospitalar, porque eles são os responsáveis, né? Um dos responsáveis. A infecção hospitalar, ela é um conjunto de responsáveis, né, que causam a infecção hospitalar. É o hospital, são os médicos, né, a equipe da saúde desse hospital, que não tomou os devidos cuidados, não seguiu protocolos, não fez, né, hábitos de higiene, e aí vai causar aquela infecção. Infecção hospitalar está dentro de erro hospitalar. Por quê? É erro humano, tá? Por quê? Porque você não sabe quem não lavou a mão, quem não usou luva, quem não higienizou, né, os aparelhos que tinham que ser higienizados. Porque você não tem como provar isso. Então, o hospital é responsabilizado, porque ele se responsabiliza pela equipe de saúde dele. Então, a jurisprudência considera infecção hospitalar erro, né? Erro do hospital. É o hospital que responde. Então, é erro hospitalar, é erro humano e pode ser evitado. E, sobretudo, que a gente vive no século XXI e nós temos muitas tecnologias, temos protocolos da Anvisa, temos protocolos da OMS, né, Organização Mundial da Saúde. Então, para acontecer 9 infecções hospitalares num hospital, existe um conjunto de problemas nesse hospital, óbvio, tá? Porque 9 é muita coisa, então 9 já demonstra que é um hospital que não se preocupa, né, com as infecções hospitalares, né, não tem hábitos de higiene, não segue protocolos, e foi o que eu vi, tá? No hospital alemão Oswaldo Cruz, a unidade Vergueiro, embora ele tenha um nome, um marketing muito famoso, que é forjado. Quando você está lá, você vê que não é isso, tá? E quando você lê as reclamações sobre esse hospital no Reclame Aqui, anota. Quando você passa lá, passei 9 meses lá, então eu vi exatamente por dentro como é esse hospital. Então, marketing não tem nada a ver com o que ele é, né? Eles têm muito dinheiro, esse hospital, e ele investe num marketing pesado e numa assessoria de imprensa pesada. Eu trabalho com isso, sei como é que é isso. Então, eles criam, né? Mascaram esse hospital, tá? Então, foi terrível, né? Porque uma das coisas que a gente sente, quem perde, né, um familiar,
por erro hospitalar ou erro médico, que está dentro, né, do erro negligência, está dentro, né, de erro da saúde. Erro, infecção hospitalar é erro, considerado erro hospitalar, tá? Então você... Quando for 10 horas eu pego ela. Então você vai vendo, percebendo que... Você percebe quando você conversa com outras vítimas de erro, né? Erro médico, erro hospitalar, que é muito sofrido. É uma morte muito sofrida, né? Não é uma morte natural. Tá? Foi uma morte antecipada, né? Quando a pessoa morre de infecção hospitalar, foi antecipada a morte dessa pessoa, né? Nem era para ela ter morrido, né? Se ela não tivesse ido para aquele hospital, não tivesse caído na mão daquela equipe, provavelmente ela não teria tido todas aquelas infecções hospitalares, né? Então, a vítima, que sou eu no caso, né? A gente se sente culpa de ter levado seu pai naquele hospital. Você sente uma culpa muito grande que você tem que trabalhar o tempo todo. Porque você sabe, né, que poderia ter levado seu pai em outro hospital e não teria acontecido isso, né? Você tinha condições de levá-lo num hospital melhor, que tem mais cuidado com as pessoas, né? Que se preocupa com a higiene, com a limpeza, que se preocupa com a infecção hospitalar, né? E você teria salvado o teu pai se tivesse levado ele num outro hospital ou se nem tivesse levado ele num hospital. E lidar com essa culpa é extremamente doloroso. É muito difícil. Você sabe, óbvio, a culpa não é sua, a culpa é do hospital, óbvio, isso é ponto, né? A infecção hospitalar está ligada à falta de higiene. O doutor Bactéria já falou aqui, né, muito claramente. Você pesquisa textos honestos e éticos, não os textos que a gente vê por aí, tá? Porque são escritos por médicos os textos, e os médicos não assumem seus erros, e por isso nós teremos mais infecções hospitalares. Porque quando você tem um profissional que não assume a participação dele na infecção hospitalar, e ele teve participação direta, já que ele é que tem um contato direto com o paciente, o primeiro contato é com o médico, então é o médico que é o vetor, e ele tem contato com vários pacientes, então ele pode passar de um paciente para o outro. Os médicos, os enfermeiros e os técnicos de enfermagem são os vetores principais, né, da infecção hospitalar, depois vem os outros, mas eles têm um contato direto com o paciente. E também são eles que manuseiam, né, os instrumentos, sonda, catéter, que são o ventilador mecânico, a traqueostomia, são os médicos que manuseiam. E são os principais vetores da infecção hospitalar. Então, óbvio que eles são os vetores principais, são os médicos e os técnicos de enfermagem, enfermeiros. Quando você tem uma equipe, quando você tem um profissional, esses profissionais que não assumem a responsabilidade deles na infecção hospitalar e nas mortes das pessoas, você não vai ter uma solução. Você tem um CRM que não se importa, né? Não pune esses médicos, pelo contrário, protege. Você tem um médico que protege o outro, né? Que não lavou a mão, não usou luva, não tomou os cuidados na traqueostomia ou no ventilador mecânico. Meu pai estava usando tudo isso, tá? Ventilador mecânico, traqueostomia ele fez, inclusive tinha uma bactéria na traqueostomia dele, tá? No traqueostomia, que provavelmente está ligada à traqueostomia que ele fez. Então o médico que fez é suspeito, né? Porque se você tem a equipe e o hospital responde por isso, né? Por esses instrumentos que são usados no paciente. E são os principais vetores. Então você entende que isso não vai resolver nunca. Você não vai conseguir resolver o problema da infecção hospitalar no país, porque os médicos não assumem suas responsabilidades na infecção hospitalar. Logo, eles não estão nem aí. Para eles, tanto faz como tanto fez. Eles culpam o paciente. Então, óbvio que eles não vão se preocupar em não causar infecção hospitalar. Se eles não se responsabilizam, eles não vão. E você tem um hospital se preocupando com ganhar dinheiro, que não notifica. O hospital tem que notificar, tá, gente? O hospital tem por lei que notificar a Anvisa quando ele tem casos de fungos e superbactérias. Eles têm que notificar e eles não fazem isso. Então, o que acontece? A Anvisa não faz o trabalho dela, que é fiscalizar. Se faz tudo mal feito. O hospital não notifica, ou seja, aquele fungo que está ali, que já passou para outro paciente, já que eles não notificaram, o fungo vai passar para outros pacientes, né? Se meu pai pegou fungo, é porque o fungo já estava lá e provavelmente já tinha
já tinha feito outro paciente vítima, tá? E eles não limparam bem o quarto, não higienizaram, não tomaram medidas. E assim que a infecção hospitalar vai se alastrando e vai matando pessoas. Nós morreremos de infecção hospitalar. Eu, vocês, a juíza, os advogados do hospital vão morrer de infecção hospitalar. O dono do hospital Oswaldo Cruz vai morrer de infecção hospitalar. Por quê? Porque a gente tem um país que não se preocupa com isso, né? E pasmem, né? Eu li o livro sobre a história da medicina e infecção hospitalar é do século XIX. Não era mais para você ter infecção hospitalar no século XXI. Tá? É uma coisa lá, da medicina lá atrás, né? Muitas coisas foram desenvolvidas, inventadas, tá? Então, assim, você vê que tudo bem, houve um avanço tecnológico, mas infelizmente a gente tem os médicos que não seguem esses avanços, os hospitais que não seguem, não se preocupam com as pessoas. Então, muitas pessoas morrerão, não tenho dúvida. A maioria das pessoas morrem de infecção hospitalar. A maioria. Choque séptico é infecção hospitalar, sepse é infecção hospitalar, tá? É isso. Quando você lê que uma pessoa estava internada e morreu de infecção por bactéria no hospital, é infecção hospitalar. Só que isso não é dito, né? Porque o hospital, ao invés de se preocupar em salvar vidas, né, diminuir os casos de infecção hospitalar, eles querem ganhar dinheiro. Então, é óbvio, eles não vão falar que eles tiveram infecção hospitalar e nem notificar a Anvisa. Então, é muito revoltante quando você lê sobre isso, quando você é vítima, né? Você perdeu um pai com 9 infecções hospitalares que não era para ter morrido, você levou ele para fazer um tratamento, para fazer um exame só, era fazer o exame e sair, e você vai sentir culpa. Você vai sentir culpa de ter levado ele naquele hospital com aquela equipe, porque eles são os responsáveis, né? O hospital, a infecção hospitalar é responsabilidade do hospital e da equipe de saúde que atendeu seu pai, seu parente. Então você vai ter que lidar com isso. Eu tinha condições de levar meu pai para um hospital melhor. Eu tinha. Muito tranquilamente. Mas eu não consegui tirar ele de lá, porque foi tendo uma infecção atrás da outra e ele ficou preso lá. Foi ficando muito debilitado, traqueostomia, dependendo do BIPAP, da traqueostomia. Nós não conseguimos. E o desespero do parente é muito grande. Então você vai se culpar por ter levado seu pai naquele hospital. Eu me culpo por ter levado meu pai no hospital alemão, Oswaldo Cruz, um dever muito. Se eu nada mais, eu não me culpo com nada mais do que isso, né? Porque eu sei que eu levei meu pai para um hospital que causou 9 infecções hospitalares para ele e antecipou a partida dele. Eu poderia ter vivido com meu pai mais tempo. Mas tem coisas que você faz que você não tem como voltar, sabe? Não tem como voltar. Então eu tenho que trabalhar isso o tempo todo. Eu sei que a culpa não é minha, a culpa é do hospital, eu sei disso. Eu me enganei com o hospital, né? Mas esse engano foi trágico. Não tem como voltar, né? Não tem como você trazer a pessoa de volta. Então isso, e você vai ver isso em várias vítimas, né? De erro médico, erro hospitalar como eu. Você vai ver que as pessoas se culpam. E você tem que estar o tempo todo trabalhando, né? De não ter levado teu pai no outro hospital, não ter deixado seu pai em casa. Mas não dá pra voltar. Não dá mesmo pra voltar, né? Então essa dor é muito grande, né? Você vai carregar essa dor com você. É isso.